2 Crônicas 20, 24. Samuel, aí vai a crônica, Reis, Crônicas. Achou? Lá diz assim: tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o rei Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor possa nos conduzir na Tua vontade, que o Senhor possa nos trazer clareza e luz nessa noite a respeito da Tua palavra, que ela possa trazer conhecimento, vida dentro de nós, e que ela possa acrescentar fé, porque o justo vive pela fé, Senhor, e a fé vem pela pregação, a fé vem pela palavra do Senhor. Que o Senhor possa nessa noite acrescentar fé no nosso coração, que a mente de cada um aqui não vagueie, mas todos possam prestar atenção na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Essa porção da palavra aqui, eu peguei o final de tudo que aconteceu aqui, que é aquela guerra em que Josafá vai enfrentar Moabe, Amon e os do Monte Seir, e ele vai orar a Deus, ele fica desesperado, ele fica com medo, ele vai ao Senhor, ele conclama o Judá a fazer um jejum, uma oração com ele, e eles buscam o Senhor, e aí o Espírito de Deus fala, o Senhor diz: eu vou pelejar por vocês, vai, mas coloque cantores à frente, e vão tocando que vocês vão ver o que eu vou fazer. E aí a gente conhece a história, né? Onde eles vão tocando e cantando, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. E quando eles chegam na beira de um monte lá, e ele vê os inimigos lá embaixo, um se matando ao outro. E aí chega nessa parte, que eles descem lá, e teve despojo para 3 dias pegar, muitas riquezas, né? E eles foram até abençoados financeiramente, olha que interessante, pelo Senhor ter matado o inimigo. O Senhor abençoou eles de todas as partes, matou o inimigo, deu riquezas para eles, e eles louvaram o Senhor, e todas as terras temeram esse Deus de Israel. Mas eu quero começar com você um estudo. Nós vamos passar algumas semanas estudando sobre esse texto. Hoje eu quero só dar uma introdução, e nós vamos passando cada princípio, porque a Bíblia toda ela traz princípios, ela nos traz caminho, ela nos traz luz, porque hoje nós não temos guerra como Josafá teve, no sentido de guerrear contra as pessoas, mas nós temos outros tipos de guerra, sim ou não? Nós temos vários tipos de guerra o tempo todo, às vezes no nível da carne, às vezes no nível emocional, às vezes no nível financeiro, às vezes no nível, sei lá, tantas coisas que nós vamos guerreando. Então, como Josafá, nós vamos aprender alguns princípios aqui. Eu vou passar algumas semanas com você, e cada semana nós vamos pegar alguns versículos e aprofundar nele, para que nós possamos ser acrescidos na fé. Amém? Então hoje eu quero dar uma introdução. Eu gosto desse texto. Eu gosto muito de textos do Novo Testamento. Do Velho Testamento eu também gosto de muitos textos, mas esse aqui também eu sempre gostei dele. É um texto tão gostoso, onde a gente vê Deus trabalhando, e Deus dizendo: não precisa guerrear não, deixa comigo, só vai para a guerra, né? Não fica em casa, mas vai para a guerra que você vai ver o que eu vou fazer. Vai cantando, vai louvando.
Então nós vamos aprender muitos princípios aqui, amém? Eu até pediria que, eu sei que todos aqui têm alguma coisa sempre para apresentar a Deus, alguma área para lutar, que você a partir da semana que vem, se puder, né? Não jante, não venha em jejum, nós vamos estar aí, vendo a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Nessas semanas todas eu vou estar orando com você, eu vou estar orando por mim também, todos nós vamos estar orando junto, para ver a mão de Deus trabalhar na nossa vida, amém? Você está disposto a isso? Glória a Deus. Então nós temos que, eu vou dar só uma introdução hoje, falar algumas coisas aqui importantes que nós precisamos saber. Nós precisamos às vezes não sempre, perder o costume de muitas vezes a gente varrer orações não respondidas para debaixo do tapete, né? Quem pediu para a gente orar foi Jesus. Ele diz: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tudo que pedirdes em meu nome, o Senhor vos dará, para que o meu nome seja glorificado, o Pai do nome do Senhor seja glorificado, do Pai, do Senhor. Então, muitas vezes a gente vai orar por uma coisa, eu estou falando, querido, de orar por coisas que são necessárias, não por besteiras, que hoje as pessoas não têm sabedoria, às vezes pedem tantas besteiras, né? E não importa se aquilo que você precisa pedir foi porque você errou, foi porque o irmão te prejudicou, ou se é Satanás querendo levantar contra a sua vida. Isso não tem tanta importância. O importante é se levantar, é orar, é buscar do Senhor, é botar o joelho no chão, para que o nome de Jesus seja glorificado, amém? Então, nós precisamos às vezes assim, a gente começa a orar por uma coisa que é necessária, e a gente ora uma, duas, três vezes, daqui a pouco a gente para. E varre essa oração para debaixo do tapete. E o inimigo vai aplaudir isso. Por quê? Porque você não foi abençoado e principalmente o nome de Jesus não foi glorificado. Então nós precisamos perder esse costume que às vezes a gente tem. A gente diz isso muito fácil. Semana passada, se não me falha a memória, eu estava falando sobre perseverança. E nós precisamos perseverar, não desistir, ir até o fim, para que possamos vencer no nome de Jesus, amém? Temos que desejar então, vencer e romper, diz comigo, vencer e romper, mas com uma oração, querido, que seja uma oração de fé, uma oração fervorosa, uma oração que tenha poder de Deus junto, para que a gente possa vencer. O Tiago 5,16, onde Tiago fala assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, quando um justo ora, e ora na fé e ora no poder, tem eficácia, aquilo tem um resultado, não fica uma coisa parada, uma coisa que vai e não vai, entendeu? Uma coisa dúbia, uma fé dobre, como diz, ânimo dobre, como diz o próprio Tiago, como as ondas, que vai e depois volta. Então nós temos que nos levantar e ir para cima. E eu estou falando, que ele volta a dizer, não é por besteiras, por coisas que precisam ser arrumadas em nossa vida. Coisas que precisam ser transformadas na nossa vida. Coisas que precisam ser rompidas na nossa vida. E a gente chegar e dizer, basta. Amém? Você tem que estar disposto a isso, você tem que ter esse espírito no seu coração. Glória a Deus. Então, o Senhor quer, o Pai quer que você tenha uma vitória completa na sua vida. E isso para que o nome de Jesus seja glorificado. Querido, nenhuma vitória que a gente tem é para a gente ficar se exibindo e dizer, olha como eu tenho fé, olha como eu sou bom. Sempre vai ser para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Por isso que o Pai ama dar vitórias para os seus filhos. Por isso que o Pai ama colocar, exaltar os seus filhos, para que sempre o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Esses 3 textos aqui falam sobre isso. Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Para que as boas obras vêm? E boas obras aqui está incluído, querido, está certo que são boas obras, mas tudo aí está incluído a sua fé. Porque quando alguém está num desespero, e ele mora na tua rua, ele é teu vizinho, colega de escola, colega de serviço, e ele está numa situação ali desesperadora na família, por algum problema,
e ele vê que você passou por um problema parecido ou até pior, e você passou, venceu, e deu o testemunho, a sua luz brilhou, isso edifica a vida dele, e o nome do Pai e do Filho é glorificado, e ele também vai querer esse Deus na vida dele. E ele vai acabar entregando a vida dele para Jesus também, amém? Porque ele sente segurança no Deus a quem você serve. O João 14,13 diz: e tudo quanto pedirdes, Jesus está falando, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Aí ele dá o propósito depois da vírgula, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Outro texto, João 11,4, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Por isso que eu disse, não importa se algo ruim está acontecendo porque foi minha culpa, porque foi culpa de outro homem ou seu inimigo, mas Jesus, pela nossa fé, ele vai aproveitar essa oportunidade, se você orar, se você tiver fé, se você quiser buscar de verdade, e vai fazer na sua vida algo poderoso, para que o Pai seja glorificado no Filho. Lázaro estava lá, esse texto fala de Lázaro, que estava com uma enfermidade e depois até morreu. E Jesus disse assim: não, pode ficar descansado. Essa enfermidade na vida do meu servo para glorificar o meu nome. Que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Então, como é que eu posso dizer assim? Aproveite todas as suas lutas e tudo aquilo que está te fazendo mal, tudo aquilo que está no momento tenebroso, aproveite isso para fazer desse momento a glória do nome de Jesus. Amém? Aproveite esse momento, busca, ora. Nós vamos ver alguns princípios lindos e profundos nesse texto de Josafá. Aliás, eu até pediria para você na sua casa ler de semana, se poder ler várias vezes, porque você vai ficar bem ciente do texto quando a gente estiver comentando dele. 2 Crônicas 20, lê inteiro, querido, até onde nós fomos aqui no 26, 27. Lê ele inteiro, a história, para você ver quantos princípios nós vamos aprender através desse texto. Amém? Então, é errado a gente pensar muitas vezes que algumas coisas, eu sempre prego aqui, vou continuar pregando, algumas coisas Deus quer que a gente passe. Eu não estou falando disso. Não estou falando disso. Mas é errado, por exemplo, você ficar a vida inteira crendo, uma pessoa crendo, por exemplo, que é da vontade de Deus que o marido continue bebendo, que o filho continue na droga, que a mágoa acompanha o coração e não tenha perdão, e sei lá o que, tantas coisas. Casamento vai a trancos e barrancos, e você, é da vontade de Deus que vai assim. Não! Isso não foi Deus que liberou um casamento quebrado. Onde existe isso? Um vício, seja lá qual for, que não consegue largar. Será que é da vontade de Deus que eu fico? Isso não é. É errado a gente pensar assim. Glória a Deus. Então, o sim, e o querer, e o desejar, a começar, a lutar para que algo seja modificado, depende de você, porque tudo que Jesus conquistou na cruz já foi conquistado. Por exemplo, uma pessoa diz assim: eu queria que Deus me desse o Espírito Santo. Não tem Deus me desse o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi dado. Você pode ver que em todo o texto os apóstolos diziam assim: você já recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque já foi dado, você só precisa receber. E seja cura, seja sei lá o que, querido. Amém? Então não pense assim: é da vontade de Deus, vamos continuar, né? Casamento estragado, lar tudo de ponta cabeça e vamos embora. Não, isso é antibíblico. Amém? Jesus veio ao mundo, querido, para ele. Quando Jesus nasceu, ele já incomodava o inferno, porque Jesus nasceu e Jesus veio ao mundo para ele ir na contramão do diabo. Ele veio para bater com o diabo de frente, porque até que Jesus não nascesse, nunca ninguém foi contra o diabo de frente, nunca ninguém enfrentou o diabo, nunca ninguém derrotou o diabo. Só o Filho de Deus pode derrotar. E se ele pode derrotar o diabo, ele pode derrotar qualquer coisa, querido, que está
levantando na nossa vida. Deus é maior do que tudo, Jesus é maior do que tudo, Jesus é maior do que todos os pecados, Jesus é maior do que o poder dos vícios, o poder do pecado, Jesus é maior do que todo problema, Jesus é maior do que toda miséria. Ele é maior, nós precisamos crer que Ele é maior que tudo isso. E a gente não pode sentar na beira de um monte e ficar contemplando as coisas tudo errado, o diabo fazendo festa e a gente não ter um ânimo para levantar. E se a gente não tem, o Espírito Santo diz: eu estou aqui para te levantar, mas a gente tem que dizer: eu quero mudar essa situação, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar o meu rumo. Amém, querido? O Filho de Deus na terra, ele é responsável pela história da terra, sim ou não? Ele é canal de Deus. Tudo que está registrado aqui na Bíblia, querido, no Velho Testamento principalmente, a história está aqui. E a história foi escrita por homens de Deus, que oraram, que buscaram, que mudaram. Acho que John Knox, acho que era da Escócia, né? É da Escócia. Pensa num homem de oração, que o rei da Escócia, tudo que ia fazer, ia falar com John Knox, que era um homem de Deus, que não tirava o joelho do chão. E a rainha da Inglaterra, na época, que estava para fazer guerra contra a Escócia, ela disse, com a boca dela, que ela tinha mais medo de John Knox do que o exército da Escócia. Então, um homem de Deus, quando ele ora, ele muda a história. Se o povo do Brasil de verdade, os crentes daqui, se humilhar, jejuar e orar de verdade, Deus muda a história dessa nação. Mas se não orar, continua do jeito que está e vai de mal a pior. E isso é na nossa vida, na nossa família, na empresa, onde você está trabalhando, sei lá o quê. Tudo depende da oração, e a oração da fé. Amém, querido? Você está crendo nisso? Glória a Deus. João 10:10 vai dizer assim, Jesus na contramão aqui, olha lá: ladrão vem para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E ele fala que tipo de vida? Vida em abundância, porque Jesus tem abundância nele. O 1 João 3:8, na parte B, diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo trouxe doença, trouxe miséria, trouxe vício, maldição, depressão, intrigas, feitiçarias, encantamentos. O diabo trouxe tanta coisa. Jesus disse assim: eu vim para destruir tudo isso. Eu vim para destruir tudo isso. Agora você pensa, só porque ele destruiu tudo isso, automaticamente eu aceitar Jesus, tudo é destruído? Não. A gente tem que se levantar e crer nesse Jesus e dizer: isso eu não quero mais, aquilo eu não quero mais, esse outro eu não quero mais. E a gente se levantar e orar e crer que Jesus pode fazer. Amém? Aqui no Efésios 6:10, nós temos que encarar, querido, essas crises que às vezes aparecem na nossa vida de uma maneira firme, e movido sempre pelo poder de Deus, com base na sua palavra, para que nós possamos vencer, para que o nome de Jesus seja glorificado. E ele diz que força tem para nós, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu acho que eu não consigo ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando um filho de verdade se coloca de joelhos e ele clama com um coração sincero e puro, dizendo: Senhor, eu sou fraco, o Senhor sabe que eu sou pó, o Senhor sabe, mas eu peço agora, me encha do teu poder, me fortalece. E você se ajoelha um gato e levanta um leão, querido. Porque toda vez que a gente se dobra para orar, a gente nunca se levanta da mesma maneira que a gente se curvou. A gente se humilha, a gente se curva, a gente chora, a gente desabafa, mas a gente pede o poder. O poder e a força do Senhor. Quando a gente se levanta, a gente não pode se levantar da mesma maneira que a gente foi, porque o Senhor ali nos encheu e nos deu poder. Amém? E 2 Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós
sofismas. Então perceba que não é da carne a nossa arma é espiritual e ela é poderosa. Amém. Querido, Jesus falou várias vezes sobre fé. Eu estou dando essa introdução hoje só para a gente entender que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Nós vamos ver o que Deus vai fazer. Ele falou várias vezes e deu bronca nos seus discípulos, dizendo: até quando eu vou viver numa geração de tão pequena fé, de tão pouca fé? Quando eles não tiveram fé para dizer ao mar para se acalmar, e Jesus não disse assim: olha, só eu, Filho de Deus, tenho esse poder. Ele diz: por que vocês têm pequena fé? Quando tinha um menino lá possesso e eles não conseguiram tirar o demônio, Jesus também falou a mesma coisa. Aí ele até fala: se tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, se não duvidar no seu coração, lança ao mar, e ele se lança. Por quê? Por causa da fé. Então a vida do crente é baseada na fé, está estruturado na fé. Se não tiver fé, não adianta nem caminhar, nem querer andar com o Senhor, nem querer ser salvo, não adianta mais nada. Porque sem fé não vive. Amém? Então nós precisamos entrar nesses propósitos, nessas lutas, com fé no nosso coração. Então nessa história aqui de Josafá, que nós vamos ver, nós vemos aqui um inimigo que se uniu poderoso. Porque, querido, o Josafá ele ficou desesperado no começo, porque não era um reino, eram 3 reinos, contra não todo Israel, porque o reino estava dividido, contra Judá, que era lá do sul. E nós vemos que Satanás, ele é mestre no jogo do poder. Ele vem, às vezes, criando situações na nossa vida para demonstrar um tsunami, ou uma coisa assim, que parece que agora não tem jeito. E Josafá também sentiu isso. Nós vamos ver conforme nós vamos estudando. Então muitas vezes a gente fica assustado com a situação, com o momento, aonde chegou. Porque Satanás, ele gosta desse jogo de poder. Ele não tem todo o poder, mas ele quer mostrar que ele tem e que nós precisamos nos render. Mas o crente nunca se rende, amém? A única pessoa que você deve se render é o Senhor Jesus e mais nada. Amém? O Efésios 6,12. Muitas vezes as pessoas recorrem às armas carnais, e quando a gente se recorre às armas carnais, ao nosso braço, querido, nós não chegamos a lugar nenhum. O Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou sangue e carne, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças do mal espalhadas nas regiões celestes. Então, vamos entrar num propósito com Deus. Nós vamos vir em jejum, nós vamos ler esse texto de semana, nós vamos vir com o nosso coração aberto, mas não vamos jamais pegar em nada que seja da carne, em nada que seja da mente, em nada que seja da razão. Nós vamos vir só com a fé, porque aqui o texto foi bem claro, querido, tá? As nossas armas, ela não pode, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, se a luta é espiritual, nós temos que partir por espiritual. Lá no versículo 1, não sei se você está com a tua Bíblia aberta aí, no 2 Crônicas 20, versículo 1. Não vamos pegar o 3, né? Então os inimigos se ajuntou ali. Só quero colocar algumas coisas aqui, porque nós vamos de verdade semana que vem meditar profundamente nesse texto. Mas olha lá, quando os inimigos se juntou, 2 Crônicas 23 diz assim: então Josafá teve o quê? Fala bem alto. Então Josafá teve medo. O culto já tem pouca gente, ainda 3, 4 só falou. Vocês não estão com a Bíblia aberta, hein? Vai cair um raio aí. Então Josafá teve medo. Mas Josafá era homem de Deus. Mas quando Josafá viu 3 reinos vindo, diz: agora nós vamos ser destruídos. Humanamente ele pensou isso, porque ele é ser humano, ele era um homem. Então ele teve medo. Quem aqui nunca teve medo? Quem aqui, quando aparece uma notícia, quando você não dá um frio numa barriga, você diz: puxa, e agora? Porque Josafá teve medo, e nós também temos medo. Esse medo poderia ter paralisado Josafá e toda a nação de Judá ter sido arrasada.
Jesus é o leão da tribo de... Se o medo de Josafá e de todo o reino de Judá, porque Josafá era rei de Judá, tivesse feito eles paralisados, eles teriam sido destruídos e exterminados da face da terra. E eu pergunto para você, de onde Jesus viria? Se ele é a promessa que é o leão da tribo de Judá. Perceba que aqui é muito mais que uma guerra humana, é o diabo juntando reinos para destruir a nação pelo qual Jesus nasceria, a tribo de que Jesus nasceria. Mas Josafá não ficou paralisado. Amém? Às vezes o medo ele pode ser nosso inimigo, mas também ele pode ser nosso amigo. Quando o medo te dá um lado positivo, porque quando a gente tem medo de uma coisa, a gente busca resolver o problema. No caso aqui, Josafá teve medo, só que o que ele fez com o medo? Ele pegou e foi buscar ao Senhor. Então, quando a gente tiver medo, quando a gente tiver desespero, a gente pode fazer duas coisas. Uma delas é se colocar de joelho e buscar no Senhor. E a segunda é correr, se entregar, ser covarde. E lá em Apocalipse capítulo 21 a gente vai ver que o primeiro da lista que Deus quer mandar para o lago de fogo é os covardes. Ele fala do céu, nova terra, novo céu, o povo de Deus vivendo com Deus, mas ele diz assim depois, quanto aos covardes, e fala uma lista lá, avarentos, idólatras, a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre. Então nós temos que pegar o lado positivo quando nós estamos em crise, quando nós estamos num momento difícil. Está com medo, está desesperado, use esse medo ao seu favor. Porque não é errado ter medo, querido, mas o errado é a gente ter um medo e a gente se acovardar e a gente não querer ir para frente. Porque aí a gente dá prova que não temos um Deus poderoso que anda conosco. Amém? Lá no versículo 3 mesmo, onde diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então, quando o medo nos leva a dobrar os joelhos no chão, esse medo ele é positivo, ele é bom. Então ele se dobrou, e toda a nação se dobrou, e jejuaram todos. E nós vamos ver que o resultado lá na frente, que nós lemos hoje nessa introdução, o resultado foi por causa que ele teve medo, mas ele buscou o Senhor, e levou toda a nação a buscar o Senhor. Amém? Que você se apegue ao Senhor, querido, que você não solte do Senhor, que você em todo momento saiba de verdade pela fé que Deus está com você, que Deus é maior que o seu medo, que o seu desespero, que Deus é maior do que a notícia que o médico vai dar, que Deus é maior do que, não sei, do que tantas coisas que acontecem, porque, querido, nós estamos aqui, não sei em quantas pessoas aqui, não tem muitos, mas eu acredito que cada um de nós aqui tem medos diferentes, crises diferentes, lutas diferentes. A minha luta não é a sua, mas a sua também não é a minha. Cada um tem a sua, que às vezes nos dá medo. Mas quando o crente ele tem o medo, ele não faz nada, ele fica só assistindo, o inimigo vai vencer, a situação vai permanecer, e vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e aquilo vai continuar até o fim da vida. Pode até ser salvo, pode até ir para o céu, mas não glorificou o nome de Jesus, porque quando o medo veio, quando a crise veio, ele não se levantou para dizer: Senhor, eu quero te buscar, eu quero ver a tua face, eu quero ir aos seus pés, porque o Senhor é o meu protetor. A tua palavra diz que o Senhor me comprou e eu pertenço a ti, então agora eu me levanto. Porque essa oração assim, querido, essa é oração bem pobre, né? O Senhor sabe todas as coisas. Não vou falar nada porque o Senhor tudo sabe. Querido, Jesus não ensinou dessa maneira. Jesus não ensinou dessa maneira. Muitas vezes nós vamos ter que tomar, dependendo da situação, nos levantar e tomar atitude. Amém? Porque se você não tomar, ela vai continuar do mesmo jeito. Mesmo você continuando vindo na casa de Deus, mesmo você adorando a Deus, mesmo você... Não importa. Mas tem situação que a gente tem que tomar atitude. Amém? Jesus deu exemplo disso quando ele orava.
para os problemas, para as coisas, por aquilo que as pessoas vinham. Ele não disse, quando estava no barco lá com aquela tempestade que ia matar todo mundo: ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, meu pai. Não, para. Josafá também, quando estava na guerra, já comentei esses dias aqui na pregação, ele precisava vencer o inimigo e o sol estava ia já do meio-dia para frente, não ia dar para guerrear. E ele diz: para sol e para lua, para tudo. Mas não é porque ele queria descer, não, para porque eu quero vencer. Jesus falava, estava lá no monte, todo mundo com fome, muitos iam perecer pelo caminho. Ele diz: pai, o senhor sabe todas as coisas. Não, dá aqui. Ele deu graça e falou: pode distribuir. É fazer alguma coisa com a fé. A gente fala: eu tenho fé. Fé para quê? Amém? Porque você pode dizer assim: mas a minha fé eu uso para salvação. Amém? Amém? Mas por que a fé da salvação também não serve para você se levantar e botar ordem na tua casa, teu casamento, nas coisas? Qual que é o problema disso? A fé está aí, querido, para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque o diabo às vezes quer colocar no nosso coração que a gente não pode ficar pedindo as coisas, porque onde já se viu vai incomodar Deus. Ele está preocupado, não é com isso não, ele está preocupado porque se você tiver testemunho para contar, o nome de Jesus será glorificado. E ele será envergonhado. O tempo todo é assim que funciona. Amém? Você está preparado para isso? Vamos entrar nesse propósito. Então nós vamos fazer esse estudo, querido, várias semanas aí, tá? E nós vamos canalizar esse medo ao nosso favor, essa insegurança, a favor da nossa fé, para orar, para jejuar, e para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? É o que a gente mais quer, é que o nome de Jesus seja glorificado. Todo testemunho que você der, você sempre diga: para a honra e glória do Senhor Jesus. Você foi curado? Fui curado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você arrumou um serviço? Arrumei, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você foi liberto? Fui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Esse é o propósito da igreja, esse é o propósito da noiva, glorificar o noivo. Amém? Então nós vamos fazer isso, querido. Nós vamos começar a semana que vem. Nós vamos falar dos primeiros versículos aí. Nós vamos aprender muita coisa, mas não é aprender para só dizer que sabe, é aprender para botar em prática. E esse estudo de Josafá, ele é tão gostoso, porque ele é assim, ele serve para a vida toda. E é uns princípios que nunca vão mudar. Você vai entendendo depois que cada princípio que a gente aprender, a gente vai chegar no mesmo lugar onde Josafá chegou, onde ele venceu, mas nós vamos passar por todos os pontos que Josafá passou. O medo, a busca, o jejum, e depois o reconhecimento que Deus era todo poderoso, que fez lá com Abraão, fez com ele, continua lá fazendo, e vai passando todo o processo, né? A gente vai ver que toda vez que a gente enfrentar uma crise, um problema, nós vamos lembrar de Josafá, nós vamos lembrar desse estudo, que vai ficar, querido, marcado, vai ficar na nossa memória e vai cair no nosso coração, e toda vez vai funcionar da mesma maneira, porque Deus não muda. O mesmo Deus que estava com Josafá é o mesmo Deus que está conosco hoje aqui, não mudou nada. Amém? E o mesmo Josafá que estava lá, que era homem, que tinha problemas, que tinha também defeitos, está aqui também, está aí. Teve medo? Nós também temos. Glória a Deus. Não existe super-homens e Mulher Maravilha, isso é só num filme, querido. Na realidade existem pessoas que são pó, que são fracas. E quando reconhece que são e buscam a Deus, Deus se manifesta na vida desses. Amém? Porque Deus mesmo falou, e através do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo escreveu que o poder de Deus se manifesta na fraqueza do homem. Quando você diz assim: sou fraco, não tem jeito, mas você crê
que Deus, você busca em Deus, Ele manifesta o poder naquela fraqueza sua, e aquela fraqueza sua, tocada pelo poder de Deus, você se levanta e você caminha, e você vai, e você vence, e o nome de Jesus é glorificado através de você. Glória a Deus. Vamos orar, querido? Se coloque em pé. Eu creio que todos aqui devem ter alguma coisa para ser colocada diante de Deus. Nós sempre temos coisas para arrumar na nossa vida. Às vezes, querido, está bem financeiramente, às vezes está bem em casamento, tal, mas em alguma área da sua vida parece que não está legal. E que você nessa semana, que na semana que vem a gente vai começar a estudar, a se aprofundar nesse propósito aí, que você consulte a sua vida, se quiser parar uma hora para meditar, o que está de errado na sua vida, o que tem acontecido na sua vida que está envergonhando o Evangelho, que tem feito às vezes as pessoas nem crer no Deus que você crê. O que está acontecendo com a sua vida em algumas áreas que precisam ser arrumadas, e está na hora de você levantar, né? Parar de ser preguiçoso e dizer, não, agora eu vou orar. Eu vou buscar de Deus. Traga isso no coração com fé, e nós vamos toda semana estar orando juntos. Amém? Eu não tenho essa coisa, querido, vem aqui que tantas semanas, isso não existe. Glória a Deus. Pode ser na hora, pode ser na outra semana, pode passar meses, não importa. Mas eu quero que você tome uma posição, que você se levante, que você tenha fé, porque Jesus, Ele honra quem tem fé. Amém? Eu queria que todos viessem aqui à frente, nós vamos orar juntos.